Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Ciel Telecom Convergent, que tem o objetivo de levar para você o que tem de melhor a respeito de tecnologia. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante, que eu acho que é de curiosidade para todos, né? Eu imagino que a partir do momento que o ChatGPT acabou entrando no gosto popular e muitas pessoas já começam a brincar e mexer um pouco e o ChatGPT sendo até útil para muitas empresas e para muitos profissionais na utilização e no seu dia a dia, pelo menos a mim tem ajudado bastante. Imagino que para a grande parte das pessoas que estão aqui nos assistindo também tem ajudado. Mas o ponto crucial que fica dentro desse processo, dessa utilização desenfreada de tecnologia artificial, de inteligência artificial, o que fica a pergunta é: até que ponto que nós não estamos infringindo direitos autorais? E para me ajudar um pouco a falar aqui a respeito do impacto da IA nos direitos autorais, eu trouxe aqui Tainá Aguiar. Tainá é professora de Tecnologia, Inovação e Direito no Instituto Brasiliense de Direito Público, doutora na Universidade de Brasília em IA e Direito, e também foi pesquisadora de inteligência artificial, inclusive ajudando ali no projeto Victor do STF. É isso mesmo, Tainá? Isso mesmo. Bom, gente, uma alegria estar aqui com vocês, é uma honra também, acompanho os podcasts e fico muito feliz com iniciativas como essa, né? Eu acredito muito na educação aberta, e acredito que a gente precisa estar sempre bem informado. Então, agradeço o convite, é uma honra estar aqui, né? E aí a primeira qualidade minha que você esqueceu de falar, mas que eu preciso falar, é que eu sou capixaba, né? Então, É uma a ótima. moqueca para mim é a capixaba, mas vim morar em Brasília, Muito bom. vai fazer 7 anos, o tempo voa. E logo que eu vim para cá como advogada, Brasília é um lugar bom para você atuar como advogada, porque você consegue viver de diligências, que a gente chama, né? Você consegue chegar Sim. aqui e fazer coisas para outros advogados, serviços advocatícios que estão, para outros advogados que estão em outras partes do Brasil. Então, você consegue capitanear esse movimento e viver disso. Mas, como eu já tinha mestrado, eu também senti vontade de começar a dar aula. Então, eu comecei a dar aula. Inicialmente, eu dava aula de direito empresarial aqui em Brasília. E aí, ingressei no doutorado da Universidade de Brasília, na área do direito. Porém, logo no ano de 2018, quando eu ingressei no doutorado, foi justamente a época em que a ministra Carmen Lúcia decidiu capitanear o primeiro projeto de inteligência artificial aplicado a uma corte constitucional no mundo, que é o que agora a gente conhece sob o nome de Projeto Victor. Por que esse nome, né? Foi um nome em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, um ministro que foi muito importante para a nossa Corte Constitucional, para a história da Corte Constitucional brasileira. Ele criou, por exemplo, as súmulas, que eu costumo brincar que são o tweet da jurisprudência, e também é autor de um livro importante para todos os brasileiros, que é o Coronelismo, Inchado e Voto, né? Então, foi uma forma de homenagear a esse ministro importante da nossa história, mas que foi o primeiro projeto de aplicação de inteligência artificial a uma corte constitucional no mundo. E aí eu fui convidada para participar como pesquisadora. Esse é um projeto que agora está, né, já em vigor, foi desenvolvido, mas que na época, em 2018, era tudo mato. Então a gente não, eu mesma não sabia muito bem sobre inteligência artificial e fui aprendendo na prática, de tal forma que de 2018 para cá eu sou praticamente monotemática. Eu publiquei um livro na área, né, sobre inteligência artificial e ética. Também concluí o Qual o meu livro, Tainá? doutorado na área. Qual que é o Vou livro? mostrar Vamos aqui o deixar aqui livro. de curiosidade. Olha lá. Boa. Boa. Tá feito o merchan. Tá Então, feito o Inteligência merchan. Artificial no Direito e Limites Éticos. Muito legal. E concluí meu doutorado nessa área, e também agora eu dou aula na graduação e no mestrado do IDP nessa área. Então, assim, eu sou suspeita, eu gosto muito dessa área,
A gente capitaneou, né? O Brasil foi responsável por produzir o primeiro projeto de inteligência artificial aplicada a uma corte constitucional no mundo. Por quê, Eric? O que você acha? Por quê? Por Pela que que a quantidade de gente foi o processos que tem ali. primeiro? Exatamente, não é difícil Olha, não é difícil de adivinhar, não é né? difícil. É a grande dor do nosso sistema jurídico, inclusive para startups, fica a dica aí, né? A grande dor do nosso sistema jurídico é a sobrecarga de processos, é o fato de que a gente tem uma justiça abarrotada. Isso é muito ruim? É muito ruim, porque dificulta, inclusive, o tempo da jurisdição, o acesso à justiça, é a dor do nosso judiciário, realmente. Porém, para aplicações de inteligência artificial, é um prato cheio, é um mar azul, porque um processinho que seja, já tem ali uma imensidão de dados. Imagine a quantidade gigantesca de processos que a gente tem no sistema jurídico brasileiro, quanto de dado que a gente não tem para treinar esses modelos de inteligência artificial. Então, a justiça brasileira ela foi responsável por capitanear, inclusive, esse primeiro projeto de inteligência artificial a uma corte constitucional no mundo, porque ela julga muitos processos. Mas se você pegar em comparação com uma corte constitucional, por exemplo, dos Estados Unidos, eles vão julgar dezenas apenas de processos por ano. Aqui no Brasil são milhares e milhares para 11 ministros. Então, a gente tem realmente um prato cheio, e aí, orgulhosamente, eu participei como pesquisadora nesse projeto e acabei me envolvendo de tal forma que, como eu comentei, eu sou quase monotemática no assunto desde 2018. Muito bom, legal. Estamos falando aqui com uma especialista, uma pessoa que já lida com inteligência artificial há bom tempo e principalmente inteligência artificial dentro do direito. Então temos aqui um prato cheio. Mas vamos começar, Tainá, vamos falar um pouco aqui do direito autoral e assim, é um terreno cada vez mais lodoso, né? Porque hoje a gente não sabe de que forma que as inteligências estão sendo treinadas, qual que é a fonte, a gente não sabe de nada. Basicamente a gente não sabe de nada, é uma caixa preta, né? E aí começaram a levantar essa situação, ou essa ideia de até que ponto que a inteligência artificial está infringindo diretamente as leis de direito autoral. Então eu quero começar do princípio, né? O que IA tem a ver com direito autoral e por que está se falando tanto disso agora? Pois é, a inteligência artificial ela tem uma série de riscos que depois a gente inclusive pode comentar, mas de fato a gente vê ali especialmente, né? Então não só a inteligência artificial, mas especialmente um lançamento que aconteceu em novembro do ano passado, que foi o lançamento da versão 3 do Generative Pre-trained Transformer, né? Que é o GPT 3, então a terceira versão, ela tinha uma usabilidade muito boa. Então, um dos diferenciais da OpenAI com o GPT-3 foi a usabilidade. É muito fácil de você acessar e interagir com sistemas como o GPT-3, né, na sua terceira versão. E, além disso, essa versão 3, né, criada ali e lançada em novembro, ela usou uma quantidade bilionária de parâmetros para ser treinada. Então, ela é capaz realmente de produzir conteúdos a partir de uma quantidade inimaginável para nós, de dados prévios, né? E foi esse lançamento aí, depois várias outras empresas acabaram reproduzindo e lançando as suas próprias versões, mas fato foi um dos aplicativos, né, que em menor tempo teve o maior número de acessos e usuários utilizando. O Brasil, inclusive, é um dos maiores usuários de GPT, então o pessoal do Brasil, os brasileiros estão bastante animados e interessados em utilizar. Isso gerou também uma série de movimentos e ali logo uma série de reações, inclusive rápidas. A própria Itália, por um período, com base no General Data Protection Regulation, que é o regulamento de proteção de dados europeu, suspendeu o uso pediu para que a OpenAI suspendesse o uso do ChatGPT e a aplicação do ChatGPT na Itália por um período, depois voltou atrás com essa decisão, mas
o fato é que disse, olha, isso aqui viola a proteção de dados pessoais. A gente teve, logo em seguida, uma reação do próprio mercado, que aí a gente também não sabe se foi um certo recalque do Elon Musk, né? Para quem não sabe os bastidores, o Elon Musk, ele era um dos donos da OpenAI, que não era uma empresa privada, era ainda uma empresa que se diz, né? A gente até brinca, a OpenAI ainda era open, agora ela é um pouco closed AI, mas o fato é que ele era responsável também por essa, que não era uma empresa, né? A OpenAI era responsável por pesquisas no ramo da inteligência artificial. Ele sai da OpenAI e o Sam Altman fica ali como CEO e ela vira uma empresa e, de repente, ela que não estava nem no radar das Big Techs, né, de todas essas legislações que surgem para regular Big Techs, ela não era considerada ainda uma Big Tech, lança um negócio revolucionário que tem um número de acessos nunca antes visto, que utiliza uma quantidade imensa de dados, né? E aí isso vai acender uma série de discussões. O próprio CEO, né, o antigo CEO, o Elon Musk, e aí por isso que eu falo que a gente não sabe se é um pouco de recalque, porque ele logo depois, junto com uma série de outros CEOs de empresas, lançaram uma carta pedindo, também que ficou famosa, pedindo a suspensão do desenvolvimento das inteligências artificiais que a gente chama de generativas, né, porque geram textos a partir dessa massa grande de dados, para que houvesse uma regulação. Também teve o caso de um suicídio de um belga, logo em seguida ao lançamento. Ele não utilizava o chat GPT da OpenAI, mas ele utilizava uma inteligência artificial generativa. E eu não sei se vocês aqui, se não viram ainda, fica a dica. Não sei se vocês já viram aquele filme Her, né, em que um ser humano interage com uma máquina e namora com essa máquina, etc. Enfim, mais ou menos a vida imitando a arte. Esse rapaz, ele acabou cometendo suicídio lá na Bélgica, depois de interagir com uma inteligência artificial generativa, o que fez com que também alguns teóricos europeus também lançassem a carta pedindo regulação e suspensão temporária da produção da inteligência artificial generativa, que traz, como eu falei, a gente pode discutir aqui depois, uma série de discussões, mas isso gerou também uma discussão no direito autoral. E aí que a gente chega, né? O que tem a ver direito autoral com inteligência artificial generativa? E aqui é importante para a gente também ter em mente diferenciar, né? Geralmente, quando a gente fala IA generativa, a gente pensa logo no chat GPT, mas existem vários outros modelos que vão gerar imagem, som, vídeo e textos, né? São modelos que vão utilizar uma base de dados gigantesca para produzir ou imagens, ou textos, ou vídeos, ou sons, né? Você tem já IA generativa criando feats inesperadas, né? Entre cantores, né? E aí vem a discussão sobre o direito autoral, porque o que é o direito autoral? O direito autoral, ele vai proteger criações que são chamadas pela lei de espírito, feitas por pessoas físicas. Então, vem para proteger todo criador pessoa física de uma obra intelectual, literária, artística, né, científica. E aí, depois que a pessoa falece, essa obra tem aí 70 anos da morte do autor para entrar em domínio público, e aí sim você poder utilizar sem que antes da utilização você precise pedir o consentimento para o uso desse autor. Qual é a questão da polêmica toda que, a partir da IA generativa, se reacendeu? O fato de que a gente não sabe, né? Primeiro, por que eu brinquei, né? Que agora a gente chama de Closed AI? Porque a gente não sabe. Eles falam que eles usaram como parâmetros Wikipédia, textos da internet e tudo, mas a gente não sabe quais as bases. Não foi requerido consentimento desses autores de obras, né? E depois quem cria é a máquina, né? O resultado é da máquina a partir desse monte de padrão que ela usa. Essa discussão ela não é nova, tá? Ela foi reacendida. Teve um caso, alguns anos atrás, de uma selfie do macaco, que quando a gente fala em direitos autorais, a gente sempre lembra
um fotógrafo chamado David Slater, que disponibilizou ali, deixou uma máquina fotográfica no meio de um monte de macaco, e aí um dos macacos tirou uma foto genial, mas fez uma selfie, e ele, esse autor que deixou, né, que se disse autor da foto, que deixou a máquina tão pura e simplesmente ali, para que os macacos interagissem com aquela máquina fotográfica, foi requerer o direito autoral daquela foto que ficou genial, que era uma selfie do macaco, né, lá nos Estados Unidos. E aí a justiça norte-americana diz que não, porque somente humanos é que podem ser autores de obras. E aí, quando você vem para a inteligência artificial generativa, é que surge uma série de desafios, e por isso que se reacende esse debate sobre a inteligência artificial e a questão dos direitos autorais, que é um dos riscos, né, digamos assim. Você levantou alguns pontos super, super interessantes. Essa selfie do macaco, eu acho que é um bom exemplo, né? Agora, você que está dentro dessa área de direitos autorais, eu fico me perguntando, você citou algumas inteligências artificiais as generativas que também produzem outras coisas, né? Já está vindo inteligência artificial que produz vídeo, você tem o Midjourney, o DALL-E, que são muito focadas em imagem, e os prompts de comando hoje em dia, eles um simples prompt de comando já está trazendo alguns resultados assustadores, assim, assustadores de surpreendentemente bons. É isso que eu quero dizer. E eu lembro de ter brincado com o Midjourney, por exemplo, no final do ano passado, e olha, para trazer uma imagem relativamente boa, você tinha que dar um prompt de comando gigante para conseguir uma imagem legal. Hoje em dia é muito simples. Então, eu lembro que eu estava pedindo, por exemplo, um Homem de Ferro. Só que eu queria homens de ferro diferentes, né? Só que ele está se baseando no Homem de Ferro, que provavelmente ele foi alimentado com, né? Que é o Homem de Ferro da Marvel. E obviamente que todos aqueles que eu criava, ou que eram criados a partir do Midjourney, eram na verdade, eles estavam vindo a partir daquela fonte principal, né? Tem pequenas diferenças entre eles, né? Agora, o ponto que fica aí é o seguinte, ele foi alimentado, é fato, né? A partir de um Homem de Ferro que não foi autorizada a entrada ou sequer a alimentação da máquina com aquela imagem. E ele já está criando coisas absolutamente diferentes. Então, qual que é o limite aí, né? Qual que é o limite para determinar se aquilo criado pela inteligência artificial, ele pode ser, eu vou usar a palavra ética do ponto de vista de não ter infringido direito autoral, tá? Então, até que ponto que aquilo pode ser considerado ético, uma vez que ele está pegando aquela imagem sem absolutamente nenhum consentimento, aquela fonte? Pois é, existem uma série de desafios regulatórios. Isso é uma sorte para nós. Eu brinco que é uma sorte para nós do direito, porque a gente não vai ficar tão... a gente ainda tem um espacinho resguardado, digamos assim, no mercado de trabalho, né? É um desafio para as novas regulações. Por exemplo, né, a Lei de Direitos Autorais aqui do Brasil, ela é de 1998. Embora você considere relativamente pouco tempo, mas em termos de inteligência artificial, né, é muito tempo. A gente não tinha como prever. O próprio projeto de lei brasileiro de inteligência artificial, ele foi concluído uma semana depois do lançamento do ChatGPT e já nasceu bastante desatualizado, porque tem previsões de direitos autorais, mas não previa isso, né? Então, existem uma série de desafios quando a gente vai... Primeiro essa, né? É uma obra original, de fato? É a pergunta, e aqui eu vou trazer mais... Eu sinto informar ao ouvinte, mas eu vou trazer mais perguntas na cabeça de vocês do que respostas. Então, assim, primeiro, é uma obra original? Né? Considerando que, embora tenha um resultado realmente diferente, ela usou uma série de coisas prévias que, na verdade, tem gente que diz, olha, ela é apenas um papagaio, ela vai apenas imitar. O criador mesmo da obra foi aquele que teve a obra utilizada. Né? Ela não vai nascer ali um gênio da música, nem um gênio do poema. Ela vai ser um papagaio. Ela vai ser um grande gerador de clichê, como a gente diz, né? Uma outra pergunta que a gente pode fazer é essa, né?
Tem gente que critica, mas de fato, o próprio Midjourney, o ChatGPT e todas essas inteligências artificiais generativas, elas, né, e quem critica a expressão, mas ela existe, que é o tal da profissão da engenharia de prompt. Elas exigem um comando muito bem formulado. Quanto melhor e mais bem formulado, mais preciso o comando que você dá para a inteligência artificial, melhor ela vai gerar e atender a sua expectativa. Então, por exemplo, você vai criar uma foto, você vai criar um vídeo, você vai falar da iluminação, você vai falar do traço, você vai falar, né? Se é um texto, você vai querer resumir, você vai querer em qual linguagem, é uma linguagem informal, é uma linguagem mais formal. Então, realmente, surge o que a gente chama de engenharia de prompt, que alguns criticam, mas que de fato existe, né? Ou na arte, o prompt art, né? E aí você fala, tá, é a pessoa que vai fazer aquela obra nascer, que vai dar os comandos, ou que vai, né, criar aquele texto, aquele poema. Ele seria, então, o autor, ou ele dividiria a titularidade, haveria, então, a gente precisaria criar uma outra categoria de cotitularidade entre a máquina e a pessoa que criou o prompt. Como eu falei, o direito autoral ele vai incidir sobre criações de espírito, né, das pessoas físicas. Então, atualmente, né, essa lei eu defendo que precisa ser revisada a partir das descobertas da IA generativa, mas atualmente, pessoa física e criações de espírito. Considerando que a gente ainda está distante, embora a gente consiga ser facilmente enganado pela inteligência artificial generativa, mas que a gente ainda está distante de uma inteligência artificial consciente que tenha né, uma moral, uma decisão de espírito criativo. Na verdade, ela vai reproduzir tudo que ela teve ali de input, né? Será que é uma obra de espírito? Essa coisa do domínio público a partir de 70 anos, esse prazo, é para proteger, né? O intuito da lei era para proteger ali 2 gerações das pessoas que viverem após o autor, né? Da família do autor. Se a gente, né, está vivendo um momento em que, primeiro, né, a máquina não tem família. Segundo, será que ela é ou não é autora, né? Então, será que faz sentido falar realmente em proteção dessa obra que ela cria? Ou será que a gente precisa proteger somente os dados que são inseridos? E existe possibilidade, digamos assim, técnica de proteger esse monte de dado que já foi inserido. A lei já está burlada, gente, eu sinto informar. A lei de direitos autorais já foi burlada em todos os países, né? Então, como que a gente resolve esse pepino gigantesco que está aí, que esse monte de pergunta que vai realmente, aí por isso que eu parabenizo a iniciativa de vocês no podcast, vai colocar a gente para pensar em novas soluções para o direito. Eu queria trazer algumas. Eu acho ótimo, e também concordo com você. Acho que a gente vai ter mais pergunta do que resposta. O que eu me pergunto é se muitas vezes, se a gente fazer uma referência com pintura, se por acaso o prompt não seria a tela para um pintor, né? Então a gente está utilizando. Você falou muito bem. Prompts bem bolados, bem desenvolvidos, eles trazem o melhor resultado. Agora, indo para um outro ponto, que aí você talvez esteja acompanhando, talvez até melhor do que eu, no ponto das NFTs, mas também ainda vamos tentar agregar um pouco nisso que você está falando. Existe, por exemplo, um ponto acho que interessante será que a gente vai... São 2 perguntas, né, que não necessariamente elas estão conectadas. Vamos fazer a primeira. Você acha que em algum momento... A gente viu agora um comercial da Maria Rita junto com a Elis Regina, né? E que deu maior burburinho isso pelo fato de estarem usando a imagem da Elis Regina sem necessariamente ter tido aprovação dela. Claro que não, porque ela morreu, mas possivelmente houve a aprovação por parte da família, imagino eu. Será que em algum momento, antes da gente morrer, a gente vai ter que deixar lá em algum documento que não é possível, ou que não, para não utilizar a nossa imagem pós-morte de alguma forma?
Porque isso pode ser bom para a família, que pode utilizar a imagem e monetizar em cima daquele artista, mesmo ele depois de morto. Então pode ajudar, de repente, a capitalizar e ajudar a família, digamos assim, né? Em contrapartida, o artista nunca sabe exatamente como que a família vai utilizar a imagem dele. A gente imagina que a família vai zelar da melhor forma, mas não dá pra você ter certeza. Será que, porque se eu não me engano, o Robin Williams, ele fez no seu testamento, ele colocou lá, ele deixou bem, ele já percebia o aumento da utilização dos efeitos gráficos, enfim, de efeitos especiais, que estava chegando num outro nível. E ele não permitiu mais a utilização da imagem dele de nenhuma forma, né? Será que a gente vai chegar nesse ponto? E depois eu vou te perguntar do NFT. Beleza. Olha, a gente tem visto um medo geral, né? De fato, inclusive teve a greve dos atores e roteiristas de Hollywood, e que eu até realmente dá para entender, né? Das motivações ali da greve de Hollywood? A inteligência artificial, ela está produzindo obra com base nas obras produzidas por humanos, cujo resultado vai vir a competir com com essas obras que ela utilizou como base, né? Então, realmente há um medo geral de substituição, esse medo é comum. Além desse medo geral de substituição, o grande, né? Os usos que se podem fazer da imagem. Então, não só o caso da Elis Regina, que ficou muito conhecido, mas a própria imagem do Papa atingiu ali toda uma filosofia daquele Papa, que é franciscano, e estava ali usando um casaco de marca, né? Não tem nada a ver. E ali, às vezes, atingiu até a religiosidade de muitas pessoas. A gente não sabe até que ponto isso atingiu o próprio Papa, que ele não declarou nada, mas provavelmente ele também não deve ter gostado muito, né? E aí a gente tem dificuldade legislativa, porque o próprio CONAR, que não é um órgão governamental, né, mas ele abriu um processo ético contra a Volkswagen por desrespeitabilidade à identidade da pessoa, né? Também porque alegando ali, e aí a gente vai ver nos próximos dias uma decisão do CONAR sobre isso, alegando também que desinformou em uma certa medida pessoas das novas gerações, por exemplo, que não sabiam que a Elis Regina estava morta. Não houve nenhum tipo de aviso ali da Volkswagen naquele comercial que aquilo era uma imagem gerada por inteligência artificial. Então, isso é um perigo. Imagina, ano que vem já está aí batendo a porta eleições, né? Tanto nos Estados Unidos, que já estão se preocupando com isso, quanto o Brasil precisa se preocupar também. O quanto que isso não pode ser perigoso e desinformar as pessoas, né? Então, as nossas leis não estão preparadas. Eu acho, sim, Eric, como você falou, né, que é uma tendência, assim como a gente tem que responder, principalmente os influencers, né? Se você tem muita imagem, se você produz muita imagem, som, texto para a internet, então, Eric, você que grava podcast, sua voz, que já pode ser utilizada, a tendência, de fato, é que a gente, tal como a gente precisa decidir hoje se a gente é doador ou não de órgãos, a gente também vai ter que decidir os usos da nossa imagem, né, que a gente quer, que não quer que sejam feitos. Né? Então, há empresas que estão vendo isso, inclusive, como uma oportunidade de negócio. Né? Algumas estão proibindo, outras estão vendo como uma oportunidade de negócio. Então, você tem a Adobe que se você quer usar a imagem que você gerou a partir de uma inteligência artificial e receber uma remuneração sobre isso, você já pode declarar. E, ao mesmo tempo, se você não quer utilizar, você também já declara e não recebe nada por aquilo e nem tem a imagem utilizada. Então, a gente está tentando lidar, o INPI, né, que protege a propriedade intelectual, as criações humanas intelectuais também, ela já decidiu recentemente que as intelectualidades, né, as descobertas inovadoras criadas por inteligência artificial não estão protegidas. Né? Então, será que isso vai mudar? A Madonna também, você citou o exemplo do Robin Williams, a Madonna também já percebendo todo esse bafafá também, já dispôs em testamento que não quer que se utilizem a imagem dela, né, para inteligência artificial.
Existem outros que já estão dizendo, não, eu quero sim, é assim, assim, assim. Se for assado, eu já não quero. Né? Então, acho que é uma tendência, sim, está todo mundo correndo ou para regular, ou para aproveitar de forma negocial, ou para dispor sobre isso. Vamos agora para a linha do NFT. O NFT foi uma febre, né? Acho que ano passado, talvez, posso estar enganado, talvez, mas enfim. Pode ter começado o ano passado, se não, no máximo, o ano retrasado. Mas ele foi uma febre para justamente usar, é o token não fungível, né? Então você conseguiria, através desse NFT, a obra digital, ela seria única, né? Digamos assim. Será que a gente chegou num ponto onde a bolha do NFT explodiu? Porque se a gente for colocar qualquer prompt, o meu prompt, se você copiar o meu prompt, ele vai te dar uma informação completamente diferente. Isso seja do ponto de vista de texto ou de imagem. Então, será que o NFT, de alguma forma, ele foi uma bolha que explodiu? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente está caminhando por outro lado, embora tenha esse lado de há quem entenda que a bolha está, digamos assim, a hype está diminuindo justamente por essas descobertas da IA generativa. Por outro lado, também a gente está estudando, com base na tokenização, nas descobertas do fato de que é uma imagem que pode ser reproduzida, mas que é infungível, maneiras de, entre aspas, tá, copiar essa questão da tokenização para transformar, para dar esse selo de que aquilo foi criado por uma inteligência artificial. Maneiras de mostrar para o público, de uma forma que não seja facilmente retirada, que aquilo é um produto, um conteúdo gerado por inteligência artificial. Então, pode ser também que essas descobertas de tokenização, para transformar algo em infungível, sirvam para, agora, as novas descobertas de como tratar eticamente o que a gente tem discutido hoje, que é como você colocar um selo de infungibilidade daquela imagem criada por inteligência artificial generativa, imagem, som, enfim, para que o público seja alertado e aquele selo não seja facilmente retirado de que aquilo é uma inteligência artificial, um produto da inteligência artificial. Então, a gente tem isso também, esse movimento. Eu quero te agradecer e queria deixar aberto aí para você fazer os seus últimos comentários. Não, parabenizar novamente a iniciativa, porque eu acho que esse é um tema, como a gente comentou, né? Nem os maiores especialistas eles estão ainda discutindo, então é um tema candente, mas que ao mesmo tempo, e aí vai a minha visão, né? Eu acredito que não é realmente, o caminho realmente não é proibir o uso, como algumas cartas pediram, mas que é saber e entender os bons usos, realmente, né? Que bom é, de fato, essa sensação de romper a página em branco que angustia tanto a gente. Tem bons usos para educação, enfim, tem uma série de bons usos que a gente precisa entender os riscos, né? O risco de desinformação e também regular para dar segurança jurídica, inclusive para quem também desenvolve, né? E para quem utiliza. Então, imagina, a gente só anda de avião hoje porque é um setor bastante regulado, que a gente sabe que tem uma agência que controla, e é uma tecnologia que pode trazer muitos riscos, mas que está bem regulada ali para dar segurança para a gente viajar, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, e por isso que eu parabenizo, porque é um tema realmente que precisa de muita discussão, né? E aí eu acredito que esse podcast aqui, ele cumpre bem esse objetivo de educar as pessoas, enfim, de trazer os temas candentes aí na sociedade. Então, só tenho a agradecer. Obrigado. Só para adicionar o que você falou, já chamaram o Sam Altman para debater, pelo menos lá no Congresso americano, para falar um pouco. Quer dizer, os Estados Unidos já começa a fazer alguns movimentos. E no Brasil, infelizmente, eu vejo pouco, se não quase nenhum movimento de exercitar. Minimamente, gente, exercitar esse debate. É necessário. Então, Tainá, muito obrigado novamente. Espero que você tenha gostado de estar com a gente aqui. Agradeço. Vou passar meu endereço para ganhar a canequinha. Pode deixar que eu te mando sim. Obrigado, valeu, tchau, tchau. É isso aí, gente. Esse é o tipo de conteúdo que, como a própria Tainá falou, a gente se predispôs a fazer porque a gente acha que é super importante. A Tainá também, obviamente, se predispôs a fazer junto com a gente. Aliás, rapidamente, inclusive, porque é bom ver que os profissionais estão querendo
cada vez mais falar desse debate a respeito de direitos autorais e inteligência artificial. Isso só vai aumentar, só que é bom, acima de tudo, nós termos a nossa própria opinião sobre isso. Acho que, acima de tudo, a nossa própria opinião é super importante. Ouvirmos especialistas como a Tainá falando um pouco a respeito disso e outros, para que a gente consiga ter um pensamento crítico a respeito do que está acontecendo. Então, se informar hoje virou essencial mais do que nunca. Tá bom? Obrigado, gente, e até o próximo bate-papo.